Olá, pessoal, bem-vindos ao Fala Inovação Especial, em que a gente vai tratar de dois assuntos correlatos, né? A gente vai falar um pouquinho de empresas brasileiras super inovadoras na área de biotecnologia, e a gente também vai conversar e colocar nesse nosso papo a trajetória desses empreendedores ligados ao ecossistema de inovação da USP, especialmente o assunto incubadores, certo? Então, o Fala Inovação é uma iniciativa da Agência USP de Inovação, que tenta levar para as pessoas comuns, distantes, nem sempre dentro do circuito do ecossistema de inovação, informação, conhecimento, experiências, cases, que possam ajudá-los a pensar o seu negócio, a entender o que se faz dentro da universidade, né, e entender as oportunidades e as contribuições que todas as universidades, não só a USP, estão oferecendo para o país e estão ajudando a desenvolver negócios, a criar conhecimento e a contribuir, né, para o bem-estar de todos nós e para a geração de renda e riqueza nesse país, né. Eu estou recebendo hoje com muita satisfação, com bastante orgulho, dois jovens empreendedores, né. Eu vou ter que olhar minha colinha aqui porque a lista é grande, tá? Estou recebendo o Gabriel Ligori, certo, que é médico, doutor pela USP, pela Universidade de Groningen, da Holanda, certo, fundador e CEO da Tissue Labs, que é uma startup que fabrica tecidos artificiais em laboratórios e está na corrida aí, no desenvolvimento de soluções que vai chegar um dia a criar órgãos humanos para transplantes, certo? Fez parte da lista dos 5 jovens com menos de 35 anos mais inovadores da América Latina, publicado pelo MIT, certo? E da lista Forbes Under 30 anos, né? O Gabriel é médico e tem um case que parece ficção científica, tem uns vídeos deles aí na internet sobre os produtos, as tecnologias que a Tissue Labs domina, os insumos que eles estão contribuindo para o desenvolvimento dessas tecnologias, desse conhecimento. Vale a pena vocês procurarem para vocês verem. Do outro lado, a gente tem o Marcos Valadares, que é biólogo, é doutor pela USP também, e é CEO da Pluricell Biotech, que é uma startup que atua numa área parecida, mas não é igual, certo? De terapias celulares, né? Em que, a partir de células-tronco, é possível desenvolver outras células pluripotentes, uma palavra bacana, certo? Isso pode contribuir, estão trabalhando em células cardíacas, certo? Que podem ajudar a inserir células cardíacas em corações, em tratamentos de cardiopatias. E a Pluricell recebeu, né, um prêmio de melhor biotech de células-tronco pela revista Global Health Pharma, que é uma grande conquista de uma empresa brasileira em cenário global, certo? Então, temos aqui duas pessoas especialistas, jovens e especializadas em biotecnologia, que é uma área super promissora em vários e vários sentidos, certo? De um lado, a biotecnologia é super importante para nós, seres humanos, né? Para desenvolvimento de terapias, busca de resolução de doenças, mas também em outras áreas. A biotecnologia ajuda a produzir semente, a preservar o meio ambiente, a cuidar de outros aspectos. É um conhecimento útil, aplicado, que tem um desenvolvimento enorme nas últimas décadas, e os cenários são incríveis, né? Quanto mais... Hoje eu estava vendo um vídeo de manhã do Gabriel, uma palestra que ele deu. Eu chamei meu filho de 16 anos para dar uma olhada e falei assim: filho, vem ver o que esses caras estão fazendo, certo? É importante dizer que eu sou professor de marketing, certo? Então, para mim, eu estou aprendendo, conversando com vocês e vendo o case de vocês, certo? Se um lado, esse conhecimento pode contribuir para a gente, como ser humano, como civilização, né? Por outro lado, também a gente tem que reconhecer coisa muito importante, né? A biotecnologia está trazendo muitas oportunidades de negócio, muitas oportunidades que o Brasil precisa, né, urgentemente. Já tem bastante gente fazendo coisa muito bem feita, como a gente vai conversar agora, mas o Brasil precisa cada vez mais se preparar para aproveitar essas oportunidades, porque essas tecnologias, né, que trazem emprego, trazem renda, trazem impostos, trazem riqueza para o nosso país, independentemente da questão do desenvolvimento do conhecimento. A Universidade de São Paulo se orgulha muito de ser uma universidade que
patrocina a busca desse conhecimento por pesquisa, por vários cursos de graduação, grupos de pesquisa, instalações, e também, que é o tema do nosso assunto, por fomentar, né, o empreendedorismo ligado à biotecnologia, certo? Temos incubadoras, parques tecnológicos, que ajudam, né, empreendedores com ideias incríveis, com soluções interessantes, como o Gabriel e como o Marcos, a encontrarem caminhos, né, para transformar ideias e conhecimento em negócio. Bom, espero não ter errado nada na apresentação, né, e eu queria passar a palavra para vocês contarem em detalhes para as pessoas que estão nos assistindo, um pouco da Tissue Labs, um pouco da Pluricell. Vamos começar pelo Gabriel. Gabriel, você conta para a gente o que é a Tissue Labs, o que ela faz, em que estágio de desenvolvimento está a empresa. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal da USP pelo convite, é sempre um prazer participar com vocês. Bom, a Tissue Labs é uma startup focada em engenharia de tecidos, ou seja, na fabricação de tecidos e órgãos em laboratório. A gente faz isso de duas maneiras. A primeira maneira é desenvolvendo pesquisa científica in-house, dentro da Tissue Labs. A segunda maneira é colocando no mercado boa parte das tecnologias que a gente desenvolve enquanto a gente faz essa pesquisa. E essa tecnologia envolve principalmente a parte de biomateriais e a parte de equipamentos. Então, eu gosto de dizer que quando a gente vai construir um tecido, né, é como se a gente estivesse construindo uma casa, que você tem os tijolos e o cimento. Então, os tijolos são as células, e isso é a especialidade do Marcos, eu vou deixar para ele falar. E o cimento é esse biomaterial, que é a nossa especialidade. Só que não precisa só isso, né? A gente precisa de um equipamento, que é uma bioimpressora 3D, para colocar tudo isso em ordem, em posição, né? Então, no formato tridimensional que você deseja que tenha esse tecido. Então, a Tissue Labs hoje, ao mesmo tempo que a gente desenvolve as nossas pesquisas no sentido de desenvolver tecidos cardiovasculares, a gente coloca no mercado esses biomateriais e essas bioimpressoras 3D para que outros pesquisadores possam também desenvolver os seus tecidos, não só cardiovasculares, mas tecidos dos mais diferentes tipos. Hoje a gente oferece 15 diferentes tipos de matrizes para fabricação de tecidos em laboratório. Então, pesquisadores que trabalham com rim, fígado, pulmão, intestino, enfim, a gente tem uma série de opções, podem utilizar esses biomateriais para fabricar seus próprios tecidos e as bioimpressoras. Hoje a gente está não só no Brasil, mas a gente tem pesquisadores utilizando os nossos produtos ao redor do mundo, são mais de 13 países, acho que são 13 países no momento, mais de 40 laboratórios, e é isso que resumidamente faz e é a Tissue Labs. Legal. Vou passar a palavra para o Marcos. Ele tem uma convidada especial ali no fundo dele, ali, acho que é a filhinha dele que está participando com a gente. Legal. Marcos, apresente-se, fala um pouquinho da Pluricell para as pessoas conhecerem o que é que vocês fazem. Primeiramente, obrigado pela USP, professor Josmar, Gabriel, também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse é um dos prêmios, né, de home office, que você tem condição de ficar próximo dos seus maiores empreendimentos. Então, eu tenho duas muito lindas aqui do meu lado, e se vocês ouvirem no fundo, são elas. Mas com relação à Pluricell, a Pluricell é uma empresa que trabalha com terapia celular. Como o Gabriel comentou e explicou muito bem, uma analogia na construção da casa, né, a gente está falando dos tijolos, a gente está falando daquilo que vai trazer o componente funcional, digamos assim, mais objetivo, talvez a unidade funcional de cada tecido possa ser reduzida eventualmente às células. E nós entendemos que existe um potencial muito grande de aplicação dessas células. Inicialmente, a Pluricell estava focada numa aplicação mais de pesquisa básica, em comercialização dessas células para o ambiente de pesquisa, então para pesquisadores não só no Brasil como no exterior. Mas depois a gente percebeu que tinha uma aplicação super interessante também, muito profunda, e que ia demandar, de fato, todo o nosso foco do desenvolvimento desses produtos, um produto de terapia celular. Então, desde então, a gente passou a focar no desenvolvimento de produto de terapia celular, que nada mais é do que usar essas células que a gente já produz em laboratório, a partir das células pluripotentes, como o senhor comentou. Pluripotência é uma característica, né, de um tipo de célula-tronco, que permite, a partir dessa célula, gerar basicamente qualquer célula do tecido do corpo humano. Então, a gente tem um potencial de gerar qualquer célula do corpo humano. Cabe a nós, como pesquisadores, e no nosso caso da empresa, estabelecer os protocolos devidos, né, os processos que a gente precisa colocar sobre essa célula para ela virar a célula que a gente quer. No nosso caso, a gente trabalha com dois tipos de células específicas. Uma célula cardíaca,
são os cardiomiócitos, é a unidade básica funcional do coração. E a gente também trabalha com outra célula do sistema nervoso central, conhecida como astrócito, que é uma célula de suporte do sistema nervoso central. Não é o neurônio em si que realiza as funções, né, de conexão e de transmissão de informação, mas é uma célula de suporte que tem uma grande importância para o sistema nervoso central. E hoje a gente está no início do processo de desenvolvimento. Hoje em dia, esse conteúdo está mais próximo, né, das pessoas, então acho que não é nenhum tabu falar. A gente geralmente divide o processo de desenvolvimento de um produto, de um produto farmacológico, né, para terapia dos seres humanos, em fase clínica, que é quando você testa em seres humanos, e fase pré-clínica, que é quando você está testando em animais. Hoje o nosso estágio de desenvolvimento é estágio pré-clínico, nós ainda estamos testando em animais para ter certeza de que isso tem uma aplicação muito relevante para os seres humanos, e nós vamos seguir nesse caminho até conseguir demonstrar que a gente tem condição de ter segurança, eficácia, para poder tratar pacientes com essas células, que é o que a gente mais almeja, né? Nosso mote aqui dentro da Pluricel é curar doenças incuráveis usando células. Então esse é o objetivo que a gente tem com a produção dessas células em laboratório. Ô Marcos, eu já vi um vídeo disso. Eu gosto de assumir um pouco o papel nessas nossas conversas do leigo mesmo, assim, conhece pouco, certo? Porque eu acho que tem muita gente que quer ter acesso a esse conhecimento, não necessariamente técnico, certo? São outras pessoas que querem entender o que está sendo feito nessa área. E eu vi uma coisa que me fiquei surpreso. Para você é o seu dia a dia, mas eu fiquei surpreso. Eu vi a célula cardíaca batendo, né, in vitro, ou seja, fora do ser humano, a célula pulsando lá, né? As pessoas se assustam vendo isso? As pessoas olham e falam, uau, que coisa... Professor Josmar, eu posso dizer o seguinte: a gente está fazendo isso há pelo menos 8 anos e a gente nunca cansa de ver isso, viu, professor? É uma imagem que nos hipnotiza, porque realmente é muito impressionante a gente conseguir ver essa função tão básica, né, do tecido cardíaco, e você mimetizá-la num ambiente tão simples quanto uma placa de plástico, né? Então, isso que o senhor falou de fato é uma rotina no laboratório, porque nós precisamos produzir essas células. Mas isso não perde a maravilha para nós, né? A gente olha para isso e ainda fala, a gente está caminhando para o lugar certo, a gente tem como usar esse conhecimento de geração desse tipo de célula e outros tipos, né? Eu acho que a célula cardíaca ela tem um apelo maior porque ela tem esse movimento, né? Então ela contrai espontaneamente e a gente consegue observar isso a olho nu. Mas certamente a gente tem esse mesmo tipo de interesse em achar outras células, talvez não tão emblemáticas, mas que têm uma função tão importante e que podem ser, acima de tudo, uma fonte de esperança para pacientes que estão com hoje doenças incuráveis de fato. Então, o senhor comentou no início da tua introdução que a biotecnologia tem esse potencial, né? É um potencial de mudar o jogo, de abrir novas fronteiras. E a parte de terapia celular e de geração de novos tecidos, que é o que a Tissue Labs está diretamente envolvida, ela abre essa fronteira, né, professor? Em outros tempos, eu diria que a gente nunca esteve numa condição tão otimista ou tão bem posicionada para conseguir realmente oferecer, na prática, para pacientes, terapias inovadoras, baseadas em células em tecidos humanos. Obviamente, a gente sabe que existe conhecimento ainda para ser gerado, tem muita tecnologia para ser ainda implementada e aperfeiçoada, mas a gente não está aqui de mãos abanando, a gente tem realmente alguma coisa para conseguir levar para o paciente e potencialmente, essa é a nossa esperança, nós não queremos criar nada infundado aqui, mas potencialmente tratar doenças incuráveis. Então, é essa linha, é fenomenal. E aí, a pergunta para o Gabriel também do leigão aqui, Gabriel, é o seguinte: eu fiquei olhando a sua palestra e você mostrou uma impressão em 3D de um coração de um ratinho, né? Tem uma substância, um hidrogel, certo? E dentro dela, a impressora imprime um coração de um ratinho, né? E com o potencial de, usando a matéria-prima, os tijolos do Marcos, né? Isso se transformar em um órgão verdadeiramente implantado dentro de né? Você, inclusive, mostra alguns experimentos de tireoides feitas sinteticamente em rato e depois colocado de volta, e o rato recuperando a função de uma tireoide que foi retirada dele, né, com regulagem de temperatura e produção de células da tireoide, né. Isso não assusta um pouco, Gabriel, quando você olha para isso e fala, uau, eu estou fazendo isso? Como é que você... Eu tenho uma dimensão humana interessante nisso. Como é que você se sente como um agente realizador de algo tão poderoso?
Eu geralmente termino esse slide quebrando um pouco a expectativa e dizendo que, embora a gente tenha impresso o formato de um coração de rato com as células do coração de rato numa matriz extracelular de coração, a gente não de fato imprimiu um coração, né? A gente imprimiu no máximo um protótipo ou algo bem menos do que um protótipo de um coração. Isso, inclusive, foi há mais ou menos uns 2 anos divulgado aí, muito em mídia, um trabalho científico que saiu fazendo exatamente isso, né, imprimindo um formato de um coração com células e matriz, pelo mesmo método que a gente faz, como se fosse o primeiro coração artificial impresso no mundo, enfim, ganhou aí uma proporção enorme, e aí eu sempre quebro essa expectativa dizendo que a gente, na verdade, está bastante longe disso, né? Mas, de fato, algumas coisas já são mais reais, como você comentou o caso da tireoide, né? Então, a gente tem, de fato, alguns tecidos, principalmente esses tecidos mais simples, então, tecidos glandulares, pele, cartilaginosos, ossos, esses tipos de tecidos mais simples, já sendo implantados com sucesso em modelos animais, né, que é essa fase pré-clínica que o Marcos falou, que provavelmente em 2, 3 anos devem começar aí algum tipo de estudo clínico. Então, sim, a gente está longe, mas está próximo, né? Então, eu sempre comento que vai ter uma ordem de tecidos esperada para que isso chegue no paciente, né? Primeiro os tecidos mais simples, como esses que eu comentei, depois os tecidos de média complexidade, até que a gente chegue em tecidos realmente complexos, como coração, rim, enfim. Então, você não respondeu a minha pergunta. Como é que você, Gabriel, se sente quando você vê o que você constrói, certo? Você, em algum momento à noite, você fala, uau, cara, olha o que eu estou fazendo, ou isso está tão incorporado na rotina que você não tem esses minutos de surpresa consigo mesmo? Eu vou confessar que eu acho que assim, a gente que está trabalhando nisso, né, no dia a dia, a gente acha tudo muito normal e, na verdade, a gente até fica um pouco decepcionado com o que a gente está fazendo. Então, na verdade, a minha sensação é exatamente a oposta, que eu poderia estar fazendo mais, talvez conseguindo fazer algo melhor, porque a gente sempre está insatisfeito com os resultados que a gente tem, né? Acho que esse é um dos segredos, na verdade, estar sempre insatisfeito com os seus resultados, porque significa que você vai atrás de coisas ainda maiores, mas a minha sensação é mais nesse sentido do que uma sensação de que, nossa, como estou fazendo algo, é algo mais de buscar do que de estar satisfeito com o momento atual do nosso estágio. Mas eu tenho certeza que vocês dois têm muito assunto no churrasco da família, certo? Quando vocês chegam no churrasco, sempre tem coisas que vocês podem contar para as pessoas. Né? Então, tentando quebrar o gelo para a gente poder conversar mais solto, né? De alguma forma, entender as coisas. Gente, agora eu queria que vocês falassem para quem está assistindo, para quem está acompanhando essa transmissão, como que é essa ponte de sair do universo, de ser um cientista e ambicionar se tornar um empresário, certo? São chips diferentes, né? São programações diferentes cerebrais. É fácil fazer essa passagem? E se vocês pudessem contar, começando pelo Marcos, se teve um momento que você falou, cara, eu quero transformar isso num negócio, eu quero sair desse conhecimento e transformar isso num negócio. Começa pelo Marcos, depois eu passo para o Gabriel. Com certeza são chips diferentes, viu, Josmar? Professor Josmar, e é uma mentalidade que precisa ser aprendida mesmo. Eu, particularmente, durante a formação de biologia, a gente, pelo menos na época, eu iniciei em 2005, terminei no final de 2007. Na nossa grade não tinha nenhuma parte vinculada ao empreendedorismo. E na pós-graduação, na época também não. Eu percebo que isso já é uma coisa que está em mudança. Hoje a gente participa de várias aulas, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, que tem um foco em empreendedorismo. Isso é muito legal. Existe sim uma mudança. O que eu percebo quando eu olho para a minha história é que sempre teve alguma coisa que me incomodava e que queria me levar para a área aplicada, digamos assim. Não a pesquisa básica, acadêmica pura, mas a área aplicada. E eu acho que esse foi um dos motivos, inclusive, pelo qual hoje eu faço parte da Pluricell, porque a Pluricell iniciou-se como um spin-off do projeto do meu sócio, do Diogo. E quando ele teve um resultado legal, ele começou a buscar pessoas que tinham um interesse na área e, de alguma forma, ele chegou a mim. A gente já se conhecia, mas de forma mais informal. E ele chegou a mim porque ele sabia que havia um interesse de empreendedorismo ali associado. A gente já tinha tentado algumas coisas durante a pós-graduação.
E foi por isso que a gente se juntou e estamos juntos até hoje. Assim, tem sido um casamento. A gente sempre fala que a sociedade é um casamento, literalmente. Né? Porque tem documento, tem regra, acordo pré-nupcial e tudo. Mas, assim, tem sido uma sociedade muito frutífera. Eu sou muito grato, na verdade, de poder estar junto com o meu sócio, a gente poder estar desconstruindo alguma coisa nesse sentido. Mas o chip é diferente e é uma curva de aprendizado, eu entendo. Por mais que exista um suporte, hoje, cada vez mais, eu acho que eventualmente a gente vai entrar no ponto também da incubadora, né, e do espaço onde isso tudo se desenvolve. Eu acho que existe um aspecto muito importante da mudança, que é trabalhar com as próprias mãos. Né? Então, na hora que você sai da mentalidade dos projetos e começa a executar aquilo. Então, você tem desafios muito simples, como, por exemplo, abrir propriamente a empresa, você lidar com questões de contabilidade, você entender, né, o cronograma financeiro da empresa e tudo mais. Há desafios mais complexos, como estabelecer parcerias de longo prazo, de desenvolvimento, investimento, né, parceiros, equity e tudo mais. Então, assim, eu acho que tudo isso, apesar de ser muito importante existir um framework, um conjunto de ensinamentos que pode ser entregues até pela universidade, a mão na massa, ela é insubstituível, eu entendo. Então, desde o momento que a pessoa tem esse gatilho, eu queria fazer isso. A minha próxima sugestão é dar o próximo passo, sabe? Executa. O que seria a próxima coisa? Será que seria achar mais alguém? Será que seria realmente entender como funciona uma sociedade? Será que iria ir lá no contador e falar o que é um KNAI, né? O que significa um CNPJ? Aonde eu consigo isso, né? Todos esses detalhes que são pequenos no início, mas que parecem complicados quando a gente não conhece. Mas à medida que a gente vai colocando a mão, isso vai se estabelecendo. Então é um chip diferente, é um chip bem-vindo e que, quando comunicado um com o outro, eu acho que tem potencial de fazer grandes coisas. Gabriel, como é que você lidou com esse duplo chip aí? Como é que é? Você é um médico, né? A Faculdade de Medicina está se aproximando do empreendedorismo cada vez mais, mas não é uma área foco, certo? Agora a gente tem várias iniciativas, o Inova HC, tem um monte de coisas acontecendo que estão trazendo o médico, o pesquisador na área biológica, na biotecnologia, como é o seu caso, para o mundo do empreendedorismo, certo? E transformar ideias e conhecimento em soluções de negócios e serviços do mercado. Como é que você lidou com isso? Isso foi uma coisa simples, fácil, ou foi um aprendizado mais difícil do que passar no vestibular de medicina? Eu fiz uma dupla mudança, né? Então, a primeira mudança foi exatamente essa, né? De certa forma, sair da medicina e ir para pesquisa. Então, eu graduei em 2014, no ano seguinte já estava começando o doutorado, que é uma coisa totalmente diferente, né, da prática médica. Fiquei, basicamente, de 2015 até 2019 no doutorado, para em 2019 abrir a Tissue Labs também com o meu sócio, o Emerson, que é pesquisador também na área de engenharia, né, e que trouxe todo esse conhecimento que eu não tinha, então complementar relacionado à parte de engenharia, que é uma parte bastante importante hoje para a gente na Tissue Labs, e a partir de 2019 é o que o Max falou, né, eu comecei a enfrentar o dia a dia, né, esses problemas todos que a vida do empreendedor é basicamente resolver problema, é basicamente o que a gente faz. E realmente, eu acho que não tem curso, não tem, é o dia a dia, no Brasil principalmente, cada dia você descobre que tem uma coisa nova, e tem que dar a cara e fazer. Os chips são diferentes, porém, como o Marcos também comentou, eu acho que quando você traz dois conhecimentos tão distintos, né, então você traz todo esse seu background, know-how da área de biotecnologia, e aí você consegue desenvolver essa habilidade de gestão e de liderança relacionado à empresa, eu acho que te dá um diferencial muito grande no mercado, porque você entende das duas pontas do negócio, né? O que eu acho que é diferente quando você tem um CEO, um founder que não é técnico. Eu acho que às vezes isso pode ser um viés negativo. Então, eu acho que assim, foi difícil, é difícil, está sendo difícil, sempre vai ser, eu acho. Cada etapa é uma etapa nova, então a gente tem dificuldades diferentes. O que era difícil em 2019 não é mais difícil hoje, mas hoje tem coisas que daqui a 2 anos talvez sejam simples, mas que hoje são complexas. Então, é aquela coisa, né? Conforme você vai evoluindo a empresa, você vai encontrando novos desafios, novas dificuldades. Acho que isso não acaba nunca. Posso fazer um comentário, professor Josmar? Claro. Pegando um pouco até na pergunta que você fez anteriormente, né, de como
como sentir ao participar de uma situação como essa, né? Eu acho que, não sei se o Gabriel concorda comigo, mas para que uma revolução como essa aconteça de biotecnologia, é fundamental essas duas partes, né? Então, eu creio que, por conta talvez até do público da agência, do canal da agência de inovação, ser um público talvez mais voltado para a parte acadêmica e que tem conhecimento técnico específico, eu acho que é importante, eu gosto de dar esse incentivo. As pessoas que têm já esse conhecimento, elas têm uma oportunidade realmente única, porque, infelizmente, o conhecimento aprofundado, ele não está amplamente disseminado. Por si só, por ser especializado, já até por conceito, são poucas pessoas que têm. Então, a oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado na área científica, ela não é uma oportunidade muito ampla. Então, quem tem essa oportunidade, eu gosto de incentivar, tem uma ótima chance de implementar essas ideias, não só como pesquisa básica, mas também empreender nesses assuntos. Então, eu entendo que, como o Gabriel mesmo falou, é uma vantagem que essas pessoas têm e que elas podem explorar, que antes eu acho que não era tão explorado. Mas hoje, por conta da inovação, essas palavras estarem tão comuns, né, na boca das pessoas, até startup e tudo mais, as pessoas começam a pensar nisso mais como uma possibilidade e fica um incentivo da minha parte aqui nesse assunto de você que está pensando a respeito disso, você tem uma coisa muito importante em você, que é o teu conhecimento, né? A tua formação acadêmica, a tua formação de pesquisa, ela pode ser acoplada a um interesse em aplicar essa tecnologia, ser um potencial maravilhoso, assim, de novos produtos, novos serviços, abrir mercados, e que eu acho que é tão importante para a gente criar esse ambiente, esse ecossistema, né? Não é uma empresa, não é a Tissue Labs que vai resolver todos os problemas, não é a Pluricell que vai resolver todos os problemas, mas é um ecossistema formado de pessoas com essas habilidades, tanto empreendedoras, no sentido, né, de aplicação, quanto técnicos científicas. E eu acho que a gente tem uma sopa muito boa aqui na nossa região, no Brasil, está criando uma sopa muito boa para que isso tome cada vez maiores proporções. Só esse comentário que eu achei que era pertinente. Eu até vou complementar só o comentário que eu acho que tem talvez um pouco a ver, que é um pouco a razão de a gente ter fundado a Tissue Labs e por que a gente começou isso, que se a pessoa continua na academia, ela com certeza vai conseguir desenvolver uma série de ideias, uma série de trabalhos, conceitos novos, mas se ela realmente quer trazer para o mercado aquele problema, quer resolver um problema, que é aquele problema que ela começou a estudar no seu mestrado, doutorado, ela tem que sair da academia, né? Dentro da academia ela não vai conseguir fazer isso. E aí, inclusive, uma conta de padeiro fácil, você percebe isso, que é uma questão de orçamentos. Então, uma droga hoje está saindo por quase 2 bilhões de dólares, mais ou menos, o desenvolvimento completo de uma droga em 2020. 2 bilhões de dólares, a gente pensa, então, hoje, por exemplo, o orçamento anual da FAPESP, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, alguma coisa assim de reais, que vai dar 200, 300 milhões de dólares. Isso para o estado inteiro. A FAPESP é uma agência fenomenal, eu sou muito grato, imagino que o Marcos também, a gente deve muito à FAPESP, mas ela está lá para exatamente incentivar o início desses projetos. Para esses projetos ganharem proporções, eles não conseguem ser financiados pelo Estado, pelo governo. Eles têm que ser financiados pela iniciativa privada. E é tendo isso em mente que a gente falou, não, a gente não vai conseguir fazer um coração artificial na academia. A gente precisa estar na indústria, estar no setor privado para conseguir transformar isso em realidade. Porque é esse comentário, né? Então, se você precisa de um investimento tão grande, de 2, 3 bilhões de dólares, você vai consumir o orçamento da sua principal agência de fomento do país por 10 anos para conseguir fazer uma coisa? Então, não dá. Então, é exatamente, acho que esse é o ponto, se a pessoa realmente quer trazer aquilo que ela está estudando para o mercado, resolver o problema do paciente, enfim, ela tem que empreender, senão aquilo lá não vai virar realidade, não vai virar um produto. Mas vocês concordam que existe uma mudança ideológica dentro da universidade, de valorização desse tipo de competência, de setup mental, né? Porque eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? E fiz minha primeira graduação lá em 81, 82, quando eu entrei na universidade, depois fiz outra graduação. E nunca, né? Outro dia a professora Lilian da USP fez um levantamento muito interessante. Ela chegou a mais de 200 disciplinas nos currículos de graduação e pós-graduação na Universidade de São Paulo e, de alguma forma, mexem ou com empreendedorismo ou com inovação, certo?
É um número bastante significativo e interessante, certo? Você tem empreendedorismo ligado à veterinária, a agronegócio, diversas áreas que mexem e que acabam tocando no empreendedorismo e na inovação como parte do processo de empreender, né? E isso, eu sou mais velho, isso não era uma realidade da universidade há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, né? Então, isso, tem uma pergunta aqui, gente, do Pedro Felipe, eu acho que vocês já responderam, e eu faço com essa pergunta deles a passagem do tema para a gente conversar um pouquinho sobre as incubadoras, certo? Ele fala, sou da área de biotecnologia, graduando em Química, com habilitação em Biotecnologia e Agroindústria. Justamente queria entender como vira essa chave de ciência voltada à pesquisa à ciência aplicada. Vocês já responderam, basicamente, nas falas de vocês já responderam, mas eu gostaria muito que vocês pudessem engatar essa pergunta com o papel da incubadora, né? Como que a incubadora entra na vida da Pluricel, como é que a incubadora se oferece como opção para Tissue Labs e o que levou vocês até as incubadoras. Que vocês contassem um pouco da experiência de vocês para quem está nos assistindo. Vamos lá, começar com o Marcos, pode ser? Claro, sem problema. Eu vejo a incubadora, viu, professor Josmar, o nome é muito indicativo, né? É um lugar onde a gente está protegendo uma ideia para que ela possa tomar tamanho e proporção. Então, ela tende a ser muito amigável para projetos de inovação, ela tende a ser um ambiente mais simplificado de instalação, e ela tende também a ter pessoas, né, recursos humanos ali para te ajudar a navegar, pelo menos nos primeiros passos, do que seria a incorporação de uma empresa, né, os documentos mais clássicos. Você inevitavelmente entra num ambiente onde outras pessoas estão pensando igual a você, ou pelo menos querendo alcançar objetivos parecidos, né? Então você tromba com um fulano que acabou de mudar o contrato social dele, ele tem um contato de um advogado, ele tem um contato de um contador, e aí você conversa com um fulano que tem uma agência que está fazendo de marketing, que criou o logo dele, aí lá na incubadora tem um projeto do qual eles criam os logos para a empresa de graças, você faz uma parceria com uma universidade. Então, assim, a incubadora, ela é um ambiente muito propício para dar um próximo passo para aquelas pessoas que estão com uma ideia e talvez estejam com dúvida de como caminhar. Então, pegando um pouco da pergunta, como é que eu viro a chave? Eu acho que a melhor forma de virar a chave é se expor a alguma coisa e que isso vai acontecer que você vai ficar desconfortável, não é que você vai ficar confortável. Então, prepare para sair da zona de conforto, mas talvez a melhor forma é você se expor. Então, tenta achar a incubadora mais próxima de onde você está e faz essas perguntas. Tá, qual que é o meu próximo passo? Porque as pessoas vão começar a te fazer perguntas de volta, vai falar, você já abriu uma empresa? Já tem um KNAI? Já tem um CNPJ? Já tem contrato social? Já tem sócio? O que você quer fazer na prática? E essas perguntas vão te incomodar ao ponto de você dar os próximos passos. No nosso caso, da Pluricel, a primeira coisa que a gente fez, a gente pediu financiamento para a FAPESP, o Gabriel falou isso e eu reitero aqui o nosso apreço pela FAPESP, que é uma agência exemplar, não só aqui no Brasil, mas comparado com níveis internacionais, e que tem nos ajudado a caminhar nesses passos, e a gente deve muito, né, de gratidão e de honra também à FAPESP como uma agência financiadora. Mas nós pedimos um projeto FAPESP no primeiro ano que a gente fundou a Pluricel. Na verdade, a gente fundou porque a FAPESP aprovou o projeto, eles dão essa liberdade, né? Você pede um PIP, fase 1, se você é aprovado, você pode abrir a empresa logo depois, foi o que a gente fez. E nesse primeiro momento, a gente não foi incubado, a gente fez uma parceria com uma outra empresa, a gente teve, eu diria a palavra sorte aqui, né, de encontrar empresários também que estão com a mente aberta, interessados em incubar inovações, lá em Campinas, e a gente teve uma parceria com eles por um ano, e depois desse um ano a gente veio para a incubadora, que é o CIETEC. E a grande vantagem, eu diria, da gente estar incubado, além dessas que eu citei, né, é um ambiente permissivo, é um ambiente que você consegue ter muita discussão de ideias e trombar em novas coisas. A grande vantagem é o seguinte, muitas das vezes as incubadoras estão vinculadas a centros de pesquisa de excelência. Você pega o CIETEC aqui em São Paulo, você pega a Supera lá na Universidade de São Paulo também em Ribeirão Preto, você tem outras também na faculdades de Ribeirão ABC, você tem lá no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, você tem uma série de incubadoras que estão vinculadas a centros de excelência, e as empresas que estão ali, elas não são da universidade, mas elas têm acesso à universidade. Então isso é um valor muito grande, porque dentro da universidade você tem conhecimento aflorando o tempo inteiro, e você tem infraestrutura que pode ser utilizada como serviço, né? Então a própria universidade oferece a sua infraestrutura como serviço, e você consegue acessar coisas que talvez seja muito difícil para uma empresa nascente, com ideias,
por mais que sejam promissoras, ainda muito incipientes, você consegue acessar equipamentos, né, de alto valor agregado, gerar dados, que é a principal informação que você precisa a respeito da sua empresa nascente, e aí isso é uma fração de custo, né? Isso é o interesse da universidade, não à toa ela criou essa incubadora ali dentro. Não é que a universidade, a gente está fazendo isso a despeito da universidade, com respeito à universidade a gente faz isso. Então, assim, existe um ambiente muito promissor de desenvolvimento das ideias dentro, né, de ambientes próximos à universidade. Você pega, isso é um exemplo dos Estados Unidos, da Europa, Japão. Isso é muito comum, as universidades incubarem as empresas por um tempo e depois elas, né, começarem a andar com as suas próprias pernas. Então, eu diria que seria esse o caminho, né? Não quero falar muito mais aqui, queria dar liberdade também para o Gabriel, mas eu acho que é um ótimo passo para quem está querendo, né, tirar a ideia do papel, da cabeça, começar a conversar, incubadora, procurar um espaço e falar assim, tá, o que você sugere agora? Acho que você vai ter muitas perguntas que vão te incomodar nesse processo. Eu queria, antes de passar a palavra para o Gabriel, lembrar que a Universidade de São Paulo tem 4 incubadoras, certo? Na verdade, nós temos 3 incubadoras e um parque tecnológico. A incubadora da onde foram incubadas, estão incubadas a Tissue Labs e a Pluricel, o CETEC, certo? Que se localiza no Butantã, em São Paulo, dentro das instalações do IPEM, né, que é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, não é isso? Nós temos, além disso, um parque tecnológico em Ribeirão Preto, que é o Supera, que é resultado de um convênio entre a Universidade de São Paulo, a Prefeitura do município de Ribeirão Preto e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, certo? Temos uma incubadora em Piracicaba, que é a Exalctec, ligado à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e nós temos, isso eu falo com o coração feliz, nós temos a incubadora ABITS, que é a incubadora ligada à Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, no Campus Leste, né? Como eu faço parte do comitê gestor da ABITS, eu aproveito para fazer a nossa mensagem aqui. Você tem uma ideia? Procura a ABITS. Mas, de uma forma geral, pessoal, é importante que as pessoas procurem dentro dos sites dessas incubadoras as oportunidades de editais, né? Tem incubadoras que têm edital em período contínuo, certo? Ele está continuamente aberto, você pode levar a sua ideia e, se ela for aprovada, você passa a ter apoio de equipes, você passa a ter instalações, você passa a ter um endereço, uma sala, que permite você começar a seguir os seus passos como empreendedor, certo? E não necessariamente você precisa ter ligação com a Universidade de São Paulo, né? O projeto vai ser incubado, né, julgado pelas equipes, professores, pesquisadores que eles estão ligados a essas iniciativas, mas não precisa ser ligado exatamente à Universidade de São Paulo. Além disso, tem mais um monte de oportunidades aí, o Marcos falou várias, esqueceu de falar uma que é muito importante, que é a Inova de Unicamp, que é uma incubadora, uma iniciativa muito importante lá, a incubadora da Unicamp, e todo esse processo é liderado, né, dentro da Universidade de São Paulo, pela agência USP de Inovação, que é a entidade que está organizando a inovação e que é responsável por fomentar, né, a inovação e o empreendedorismo dentro da universidade. Me permitem, né, me desculpem pelo longo esclarecimento, mas é parte da nossa conversa aqui, né? E então eu passo a palavra para o Gabriel contar para a gente como é que foi a história dele, né? Como é que formalizou a ideia, como é que ele chegou no CETEC e fizesse essa observação aí de quais são os desafios de fazer essa aproximação da empresa para o mundo real. A nossa história é até bem parecida com a história da Pluricel, talvez. A gente também teve um PIP aprovado antes de fazer a abertura da empresa, então a gente também fez esse envio do projeto, teve o projeto aprovado, a gente ficou um pouco mais seguro de abrir a empresa, e aí a gente precisava meio que de um lugar para tocar esse projeto. E você não pode tocar esse projeto dentro da universidade, né, dos laboratórios, porque é uma dinâmica diferente. Ainda que seja possível que seja permitido, enfim, a dinâmica de uma startup e a dinâmica de um laboratório acadêmico são muito diferentes. Então, a gente precisava de um lugar para conseguir fazer isso. E o lugar mais óbvio para a gente sempre foi realmente o CETEC, que é essa incubadora que fica na Universidade de São Paulo, na capital. E eu acho que um ponto muito importante, exatamente, eu acho que o Marcos pontuou rapidamente, é o fato de você ter outras empresas com as quais você pode se relacionar, principalmente quando a gente fala de biotecnologia, que é a nossa área. Eu acho que provavelmente é um dos lugares que tem mais empresas de biotecnologia no país, e isso facilita em vários aspectos.
Primeiro, essa questão de você tirar algumas dúvidas com outras pessoas, como vocês fizeram, a gente precisa fazer e tal, mas também de compartilhar, por exemplo, equipamentos, insumos. Eu vou confessar que a Tissue Labs e a Pluricel estão sempre em conversas aí, a gente sempre pede reagente de um do outro, posso usar seu freezer, posso usar não sei o quê, a gente interage muito. Então, essa proximidade com empresas que têm, às vezes, alguma outra coisa que você não tem, que facilite, pode ser utilizado, é fundamental, você só vai encontrar exatamente nesses ambientes. Então, para a gente foi praticamente óbvio que seguir, né, aplicar para o CETEC. A gente ficou muito feliz que conseguiu entrar na incubadora, e desde então a gente tem sido bastante grato a toda a comunidade, né, do CETEC, não só o pessoal da gestão, mas as outras startups também, que a gente interage bastante. Gabriel, deixa eu engatar uma pergunta aqui da Tainá Lima de Souza. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber quais são os benefícios oferecidos pelas incubadoras e pelos parques para as empresas que estão incubadas. Que tipo de serviço, de treinamento, de qualificação e de recursos que uma pessoa vai encontrar dentro de uma incubadora? Isso acho que varia bastante de incubadora para incubadora, né? Eu vou falar particularmente aqui do CETEC, que é a incubadora que a gente conhece, que a gente está incubado, que oferece, por exemplo, serviços de apoio jurídico. Então você tem acesso a escritórios para tirar algumas dúvidas jurídicas, depósitos de patente, por exemplo, também pode ter auxílios nesse sentido, serviços de assessoria de imprensa, serviços de discussão sobre editais abertos, editais de financiamentos. O próprio espaço físico também é bastante importante, porque não é qualquer lugar que você consegue montar um laboratório. Então, basicamente, tudo que a startup vai precisar realmente para conseguir dar os seus primeiros passos, as incubadoras oferecem, né? Além de, claro, contatos com investidores também, eles estão sempre colocando a gente em contato com fundos que possam estar interessados com a gente, parcerias, networking de maneira geral. Então, eu acho que esses primeiros passos são garantidos pelos serviços oferecidos pelas incubadoras. E, Marcos, o que é, para um leigo completo, o que é um ciclo de uma empresa dentro de uma incubadora? O que significa da pré-incubação até a graduação? O que acontece com uma empresa dentro de uma incubadora? Isso também varia de incubadora para incubadora, mas o ciclo nada mais é do que o desenvolvimento da empresa até ela conseguir ficar em pé por si só, né, andar com as próprias pernas. Então a gente tem, o Gabriel comentou alguns benefícios, inclusive na parte física, né, estrutura de água, ar-condicionado, enfim, luz, internet e tudo mais, segurança, tudo isso está ali dentro do pacote, né. Agora, existe um momento onde você não consegue crescer mais dentro da incubadora. E o que acontece é que isso é uma ótima notícia, né? Significa que você está precisando agora de novos espaços, que você vai precisar crescer, que é o momento que você gradua. E varia muito de momentos de incubadora para incubadora e de empresa para empresa. No caso lá do CIETEC, por exemplo, você tem um período que você pode ficar que é residente e tem um período pós-residente também. E esse período, de novo, você vai junto com a gestão da incubadora, entendendo se faz sentido ficar ali, se é pertinente, ou se está no momento de mover para um outro local. E da nossa parte, por exemplo, o que aconteceu foi, no nosso ciclo, a gente primeiro entrou na incubadora com um projeto específico de empresa, que era comercialização de material como reagente de pesquisa, e a gente pivotou isso para o modelo no qual a gente está fazendo o desenvolvimento de terapia celular. O tempo útil que a gente vai conseguir ficar ali na incubadora está muito vinculado à velocidade que a gente vai conseguir imprimir nesse desenvolvimento. A gente entende que não está muito longe do cenário onde a gente vai precisar realmente aumentar o nosso espaço, conseguir fazer mais coisas. Isso tem a ver com o desenvolvimento do projeto. Se a empresa fica por muito tempo, né, com poucas pessoas e não tem necessidade de aumentar o seu espaço, ou o projeto dela realmente não é dependente de gente, né, para fazer aquilo ali, poucas pessoas já é suficiente, o que é pouco provável, ou realmente de alguma forma você tem que revisitar o projeto. Às vezes você tem que pensar, olha, será que eu estou conseguindo, né, avançar no meu projeto aqui de forma significativa? Porque a incubadora não foi feita para que você ficasse lá eternamente. A incubadora realmente é um período de desenvolvimento da empresa, você abre espaço depois, né, vai para um outro lugar e vai ter espaço para novas empresas. Mas eu insisto, isso aqui acaba sendo um pouco tailor-made,
A gente sabe que tem empresas que têm grande porte, que conseguem, sim, de alguma forma, fazer parcerias com incubadoras, né, e fazer uma coisa um pouco mais densa, trabalhar com infraestrutura dentro da incubadora, melhorar a infraestrutura. Isso tudo é muito bem-vindo e não tem regra, no final das contas. Mas só conceitualmente, o ciclo é um ciclo de desenvolvimento no qual você sai de poucas pessoas para muitas pessoas, pouco espaço para muito espaço, porque o seu projeto tem desenvolvido e ganhado mais uma proporção maior. Então, em forma resumida, eu diria isso. Tem uma pergunta muito legal aqui do Patrick Sampaio, do Santos Blandão. Eu vou pedir para os dois responderem essa pergunta, e ela é muito legal. Ela pergunta o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta. Podem comentar sobre a captação de recursos em startups que não possuem um retorno a tão curto prazo como a maioria das startups de serviços, né? Então, veja, o cenário de fluxo de caixa é diferente, certo? E aí, como é que a gente capta recurso para projetos em que o fluxo se torna positivo, às vezes, muitos anos para frente? Gabriel, pode começar, Gabriel, para responder essa pergunta? Pode ser. Eu acho que eu vou deixar uma boa parte para o Marcos falar, porque eu acho que ele tem mais experiência, eles estão mais anos aí no mercado. Mas a gente entende que biotecnologia é realmente uma área em que você vai demorar muito mais do que as demais áreas de startups para ter um retorno. Então, o ciclo, né, de você desenvolver uma terapia, a gente, aqui considerando que a gente está falando de terapias, né, startups que vão desenvolver terapias, o ciclo para a gente desenvolver uma terapia, ele vai aí 10, 15 anos. Então, a gente está falando de um investimento no ano zero, que vai ter um retorno só lá na frente. É bem verdade que muitas startups fazem seus IPOs no meio do caminho, principalmente fora do Brasil. Mas o investidor no país ainda não está preparado, talvez, para essa mentalidade, para esse desafio. Então, no Brasil ainda é um pouco difícil, existem alguns fundos, eu diria que tem uns 5, 6 fundos focados em biotech que estão com essa mentalidade, sabem que o ciclo é longo. Então, teoricamente, seriam esses os fundos principais que a gente deveria procurar. Existe a possibilidade de você fazer parcerias ou receber investimento, no caso de empresas, por exemplo, farmacêuticas, mas eu sei que isso o Marcos vai saber falar melhor do que eu. E a gente, particularmente, procurou desenvolver um modelo de negócio que exatamente onerasse menos a empresa no sentido de que a gente desenvolvesse as nossas terapias. Então, a gente tem um objetivo maior, que é fabricar esses tecidos para transplante. A gente sabe que isso vai levar 10, 15, 20 anos. Como que a gente faz para não ter que ficar correndo atrás de investimento a cada ano, a cada 18 meses, necessariamente? A gente desenvolveu exatamente esse modelo de negócios paralelo, no qual você cria algo que é, por si só, sustentável e que sustenta a própria empresa, não integralmente, mas de uma certa forma, parcialmente, de maneira que você consegue estender os prazos, os tempos entre as rodadas. Então, em vez de você estar captando sempre, você capta em períodos maiores. Então, eu acho que isso aqui é um pouquinho, um resumo bem breve das possibilidades que eu vejo hoje no Brasil. E para quem está realmente começando, eu sugeriria procurar esses grants para desenvolvimento de projetos. Então, se você está saindo agora da academia, talvez não seja o momento de ir atrás do investidor. Talvez seja o momento de ir atrás realmente de um desses fundos de subvenção, seja FAPESP, FINEP, tem alguns outros, para apoiar o seu projeto de pesquisa até que ele vire realmente um produto, e aí quando você tiver esse produto, né, no caso estou falando aqui, pensando em life sciences, quando você tiver esse produto mais bem desenvolvido, aí sim você procura o seu anjo, ou até uma rodada seed, dependendo de quanto avançado você está. Você complementa? Isso, eu ecoo isso que o Gabriel falou, eu acho que é muito importante. O que o Gabriel comentou como uma estratégia que a Tissue Labs tem feito muito bem, nos deixa, na verdade, muito orgulhosos, é a capacidade de monetizar no curto prazo aquilo que você já tem desenvolvido. Então, isso é uma possibilidade muito interessante e é um desafio, não é simples. Então, eu insisto até, a gente fica muito feliz de ver a Tissue Labs com sucesso fazendo isso. E agora, uma coisa que eu diria que é super importante
para as pessoas que estão nos ouvindo e que talvez tenham um interesse no desenvolvimento na parte de Life Science, é que é o seguinte, se eventualmente a ideia é desenvolver um produto que vai chegar no paciente, né, o que a gente observa nos mercados mais maduros é que o estágio de evolução ele está vinculado ao tipo de dado que você tem. Então, às vezes, hoje, você está dentro do seu laboratório na universidade fazendo um mestrado, um doutorado. Isso não precisa ser negligenciado. Isso não é uma fase pré, necessariamente. Não, primeiro eu vou fazer um mestrado, doutorado, depois eu vou me vincular a um projeto que pode ser levado para frente. Muitos dados sólidos e que são considerados por investidores, de novo, aqui eu estou pegando o exemplo de lugares mais maduros, né? O Gabriel me citou aqui no Brasil, a gente está amadurecendo, você tem alguns poucos fundos que têm focado nisso, mas ainda de forma mais tímida e é absolutamente natural que aconteça dessa forma, mas, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, você tem realmente, as pessoas estão na pós-graduação e o paper da pós-graduação serve como base para você ir na porta de um investidor e negociar uma rodada razoável de investimento para você dar o próximo passo. Só que isso é um mercado maduro, é um mercado que entende o valor da tecnologia. Qual que é o meu ponto que eu quero dizer aqui? Se você já tem uma ideia do que você quer realizar, do que você quer fazer, você pode sim pegar o teu projeto de mestrado, doutorado e colocar nessa linha, né, e fazer os estudos que vão te dar o maior valor possível com relação a dado. Não estou falando de valor financeiro, monetário. Estou falando assim, qual é a pergunta mais importante que eu preciso responder? Dentro da universidade, a universidade te dá infraestrutura, recurso, reagente, acesso a bolsas, e tudo isso faz sentido de geração de conhecimento também. Então, isso gera propriedade intelectual para a universidade também. Então, assim, eu acho que tem uma via de mão dupla ali muito boa que pode ser fomentada. Então, você que hoje pensa num projeto, entenda como hoje, dentro do teu programa de pós-graduação, você consegue tirar o máximo de proveito, não para você, eu insisto nisso. Estou falando seja egoísta, eu estou dizendo, pega isso e já foca no que talvez você entenda que seja necessário, porque o resultado que você tiver ali, você pode usar como falando, olha, eu não estou partindo do zero, né? Eu tenho resultados preliminares importantes, e isso serve como um círculo virtuoso para que o investidor, ou potencialmente parceiros, mesmo que seja agência de fomento, igual o Gabriel falou que a agência de fomento é sua amiga, né? Por favor, assim, não ignore a agência de fomento, isso é uma oportunidade fenomenal, mas você pode usar o dado, por exemplo, da pós-graduação e falar assim, olha, eu não estou no zero, eu já tenho resultados preliminares importantes, quero aprovar um projeto aqui vinculado a um PIP, por exemplo, se der tudo certo a gente consegue abrir uma empresa, e que nós queremos fazer ABC, porque eu já pensei nisso antes. Eu tenho estrutura suficiente para pensar nisso antes e colocar nisso. E aí, com relação a outros financiadores que são muito bem-vindos, eu diria assim, não tema esses outros financiadores, né? Obviamente precisa de estrutura, é importante você pensar bem a respeito disso, né? Não é chegar cru para alguma reunião como essa, mas eu incentivaria fortemente. Avalie os seus dados e construa uma história baseada nos seus dados. Eu acho que esse é o forte que você pode trazer para convencer as pessoas a entrar no seu projeto. Gente, e assim a gente passou 1 hora conversando aqui, hein? Foi rápido. Se a gente continuar aqui, a gente fica mais 1 hora conversando, mas nós temos uma limitação, né, das agendas do Gabriel e do Marcos, e também, né, acho que foi muito esclarecedor, a gente colocou vários assuntos aqui. Eu queria passar para uma rodada final, né, para vocês dois. Primeiro, né, dar o endereço de contato se alguém quiser conversar com vocês, né, se tiver um investidor aí querendo bater um papo, nem sempre as startups querem investimento nesse momento, certo? Mas pode ser, né, que você queira bater um papo, eles vão passar os endereços aí da Tissue Labs e da Pluricel, e também que na sua despedida você respondesse assim, bom, eu sou um menino de 19 anos de idade, eu acabei de entrar numa universidade, eu tenho um sonho muito grande de empreender. Que conselho você daria para mim? Bem curtinho, assim, o que você diria para eu fazer, entendeu? Eu sei que a empresa de vocês é muito mais madura, né? Tapas muito mais para frente, mas eu sempre gosto de contemplar a juventude como algo que pode transformar esse país pela vontade de construir negócios, certo? E se um menino desse, numa sala de aula de 1º, 2º ano, do curso de biotecnologia lá da IASH USP, certo? Pudesse perguntar para vocês, escuta, me dá um conselho aqui agora, que conselho vocês dariam para eles? Gabriel, primeiro, pode ser? Pode ser. Bom, para finalizar, agradecer novamente o convite. E agora, o nosso contato, para não esquecer, o meu contato é gabriel@tissuelabs.com, então quem quiser entrar em contato é bem fácil. Em relação a esse menino, ou essa menina que está aí interessado em empreender, em estar nessa área, eu diria que, como a gente comentou durante a conversa, nada se iguala à experiência.
Portanto, o que eu falaria é, vai estagiar numa startup. Então, vai ver o que é o dia a dia de uma startup, quanto que é complexo o dia a dia de startup, entender essas nuances, porque se você fica 4, 5, 6 anos na academia e para depois resolver entrar numa startup ou começar uma startup, você acaba perdendo essa oportunidade de entender qual que é a experiência necessária, quais são os desafios necessários, e se você faz isso junto com a faculdade, eu acho que enriquece muito. Eu aproveito até aqui para fazer uma propaganda, que a gente está com 2 vagas de estágio abertas, então tem uma vaga de estágio para a área técnica, de quem faz engenharia, enfim, e uma vaga de estágio, inclusive, para a área de marketing também. Então, quem tiver interesse pode me mandar e-mail também, a gente tem o processo seletivo rodando no LinkedIn, mas é isso que é a minha recomendação. Eu realmente acho que não foi só para fazer propaganda, não. Eu realmente acho que nada supera a experiência. Então, você passar lá seus 2, 3 anos, talvez, numa startup, você vai ver o dia a dia do negócio. Às vezes, até você acaba entrando para a startup mesmo e fazendo parte, né? Muitas startups têm stock options, etc. Então, eu acho que essa é a minha recomendação. Obrigado, Gabriel. Deixa eu passar a palavra para o Marcos. Antes de dizer assim, alunos do curso de marketing da EASH, tem vaga na Tissue Labs, né? Dá uma olhada, que o negócio é promissor, hein? Vamos lá, Marcos, o seu encerramento. Não esquece de dar o seu contato. Tranquilo, obrigado mais uma vez, é um prazer fazer parte dessa conversa aqui, a agência USP, né, professor Josmar e Gabriel, é um prazer estar com vocês. O meu contato é marcos.valadares@pluricelbiotech.com. Talvez o site seja a forma mais fácil, né? Tem um contato lá, a rede de contatos, é só entrar, a gente recebe e responde as informações, tudo que chega a gente responde, então pode ficar à vontade. Com relação à pessoa, adicionando ao que o Gabriel falou, e tendo em vista que a formação científica a gente considera também tão importante quanto a tua formação, né, empreendedora, eu diria o seguinte: na hora que você for escolher um laboratório para você fazer a tua formação, olha para o responsável daquele laboratório e vê se esse professor tem histórico de ajudar os alunos a empreenderem, né? Eu acho que a gente está tendo cada vez mais exemplos disso, isso é muito bom, e eu acho que isso permite que você aprenda mais, não só a pensar cientificamente, mas a pensar também na forma aplicada. Então, olha para o professor, não olha só o assunto, eu quero trabalhar com isso. Não, mas olha lá, será que o professor tem um histórico no qual alunos saem dali, fundam uma empresa, fazem uma coisa inovadora? Se tem isso é um ótimo cenário. Se não tem, a minha sugestão é busca um que tem, porque lá você vai ter mais recursos para conseguir fomentar o teu interesse empreendedor, e aquilo ali vai ser, com certeza, uma experiência fenomenal. Então, deixa além do que o Gabriel falou, então eu não diria que são mutuamente exclusivos, né? Geralmente no início da graduação você está com sangue no olho, você dorme pouco, faz um monte de coisa. Se esse é o caso, entra nos dois, entra no Lab na universidade, entra como estagiário na Tissue Labs. Em breve vai abrir também para a Pluricel, a gente vai anunciar isso aí. Queria agradecer demais o Gabriel Ligori e o Marcos Valadares pela oportunidade desse bate-papo, né? Acho que foi muito proveitoso para quem conhecer as empresas, conhecer os processos de acesso às incubadoras, que era o propósito desse Fala Inovação, né? Em nome da Agência USP de Inovação, eu agradeço muito a contribuição, a colaboração de vocês, e falar para a nossa audiência aí, né, que a Agência USP de Inovação tem tentado desenvolver uma série de iniciativas para dar mais transparência, mais abertura, mais facilidade do conhecimento do que nós fazemos, né, em termos de inovação e empreendedorismo. A USP quer cada vez mais ser reconhecida como uma universidade que inova e empreende, né, e contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nossas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, tem lá sempre as agendas, os eventos que a gente está organizando. Acompanha a gente lá, que é legal, né, dá o like no canal aí para você poder ter continuando a nossa agenda, né. Queria muito agradecer a equipe da USP que ajudou a colocar todo mundo junto aqui para fazer esse evento, né, e dizer para vocês que a gente está com uma iniciativa nova e muito importante para a USP, né, e para a sociedade, que é a plataforma Hub USP Inovação, né, o endereço é Hub USP, vou escrever lá no chat, hubusp.inovacal.usp.br, é uma plataforma onde você tem todas as informações sobre empresas com DNA USP, como é o caso da Tissue Labs e da Pluricel, duas empresas que nascem por iniciativas de ex-alunos, de projetos de pesquisa da universidade, né. A marca DNA USP é uma marca que nós queremos valorizar muito, tem 7 das 11 unicórnios brasileiras são empresas com DNA USP, certo?
tem contato de todas as incubadoras do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, das disciplinas que são disponíveis para quem quer seguir, que está dentro da comunidade da universidade, as competências dos professores, as estruturas de pesquisas, Embrapis, CEPIDs, tem tudo lá. Então, se você acessar a plataforma, você tem acesso a todas as informações e os contatos de como chegar nessas pessoas. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde e continuem se cuidando. Não é uma gripezinha, é um momento difícil da história de nossa civilização e do nosso país, e com a ajuda do conhecimento e da biotecnologia, a gente vai passar por isso e vamos em frente. Grande abraço a todos, muito obrigado.